A paz, tudo bem? Aqui quem vos fala é o seu amigo Pastor Mauro e a partir de hoje estamos estreando o programa Palavra em Cena. Um programa onde nós vamos fazer entrevistas, debates, assuntos do cotidiano, do dia a dia, à luz também da Palavra de Deus e algumas vezes vamos estar entrevistando aí algumas pessoas aí do cotidiano. E hoje, começando já hoje, com chave de ouro, já estamos iniciando aí com os nossos queridos aí convidados. Nosso querido pastor Silvio Micheletti, pastor presidente das igrejas Elim do Brasil. Amém. A paz, pastor Mauro. É um prazer estar com vocês, falando aí sobre esse projeto maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, né, para os nossos irmãos que vão estar assistindo. E com certeza ao longo dos programas terá pessoas com um know-how importante para falar sobre a palavra de Deus, né? Então acredito que vai ser um marco importante aí para o nosso ministério. Amém. Também com o nosso querido amigo pastor Anderson Micheletti, que é o diretor executivo aí de um projeto que já vamos falar daqui a pouco. Paz, pastor, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe aí as pessoas que vão ser impactadas por esse programa e sabendo que as pessoas que vão passar por aqui, eu tenho certeza que vai ser bênção. E prazer te ver na ativa novamente. Na ativa aí apresentando. Amém. Amém. Muito obrigado, né? Eu já quero agradecer também de antemão ao nosso querido pastor Silvio por essa oportunidade, né? Pela confiança, nos dedicando aí, tá trabalhando mais uma vez aí em prol da disseminação da palavra de Deus. Nosso querido pastor Anderson também, muito obrigado. Deus abençoe. Mas qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Surge a TV Elim, né? Mais um conceito aí, graças a Deus, né? Deus iluminou aí a mente do nosso querido pastor Silvio para trazer aí mais essa programação maravilhosa aí para o nosso dia a dia. Mas vamos começar, né? Como surgiu essa ideia, pastor Silvio? Nós sabemos que o Ministério Elim ele tem uma história, né, maravilhosa, abençoada. E agora nós vemos aí que veio essa ideia da TV Elim. Como surgiu essa ideia? Se teve assim alguma inspiração de alguém ou já é de muito tempo isso? Conta pra gente aí, pastor. Essa pergunta já vamos dizer assim, é importantíssima, né? Porque esse projeto da TV Elim começou há muitos anos atrás, né? Eu acredito que tenha começado há pelo menos 22, 23 anos atrás, quando nós estávamos engatinhando ainda ali na igreja do Casa Branca, né? E já tínhamos esse sonho de ter uma TV, né? E na época havia um jovem que havia se batizado e que também teve esse sonho conosco, né? Mas se passaram 20 e poucos anos, né? E de lá para cá nós procuramos trabalhar com as mídias na igreja, né? Da pandemia para cá isso cresceu muito, né? Mas nós não tínhamos ainda esse canal, né? Que é algo maravilhoso que o Senhor nos deu. Mas quando foi em 2023 para 2024, nós reencontramos esse rapaz de 20 anos atrás, né, que se chama Sérgio, né, e que nos ofereceu, né, essa porta, né, que é a Soplay, né, que é um canal de TV, né, no YouTube, né, onde há várias programações, né? E aí ele nos ofereceu esse canal. Então, em 2024, nós passamos o ano pedindo a direção de Deus, né, para que a gente viesse a desenvolver esse projeto, né? Estamos em 2025, né, já no meio de 2025, esse projeto já nasceu, né, vamos dizer assim, que ele está caminhando, né? A cada dia, graças a Deus, a gente tem conseguido avançar um pouco mais nesse projeto, né? Mas algo que para nós foi um sonho de 20 e poucos anos atrás, né? Então o Sérgio tem sido um parceiro que tem caminhado conosco aí, viabilizando, né, esse canal, né? E hoje, né, hoje nós temos já alguns programas, né? E temos essa alegria de ter esse programa com o pastor Mauro, né? Que já fazia lives, né? Já desde a pandemia, né? Que fazia as lives e agora temos aí esse programa maravilhoso.
Amém, que bênção, né? E pastor Anderson é um grande amigo aí de longa data também, né? Começou aí, né? Pequenininho também, né, pastor Silvio? Já é pastor e agora subiu mais um degrau como diretor executivo, né, da TV Elim. Né? Ele que vai tomar a frente aí, né, de todos os trabalhos. Como é que é para você, pastor Anderson? Deixa só ele. Você faz de novo a pergunta, ele vai. Você arruma aí, João? Ele vai baixar. E o nosso querido pastor Anderson Micheletti, né, o nosso amigo de longa data aí, né, é produtor musical também, começou desde pequenininho, né, foi subindo aos degraus, né, pastor Silvio? E agora ele está com esse degrau aí que é diretor executivo da TV Linha, irmãos, olha que coisa abençoada, hein? Como é que é para você, pastor Anderson, ser agora vamos colocar assim, estar nesse patamar, né, é uma experiência nova, como que é para você? Explica para nós, né? Prazer, pastor Mauro. A gente vai estar aprendendo, né? Vamos estar aprendendo juntos. É uma nova tarefa, a gente ainda está estruturando, né? O Sérgio, no caso, ele passou essa oportunidade e agora a gente tem que começar a estruturar. Então, eu acredito que é um desafio e também é ao mesmo tempo confiança do pastor, né? A gente está agora, a partir dessa semana, um pouco mais tranquilo para poder ajudar o pessoal, né? Está formando as equipes, né? Tem essa questão de construir a grade. Então, a gente está hoje num patamar de aprendizado, né? Porque não sei se é mais alto ou mais baixo, né? No sentido assim, o nome é bonito, né? Mas acredito que a gente está começando, né? Como foi dito, essas questões das lives, as questões desde aproveitando o gancho da sua pergunta, a primeira para o pastor, eu me lembro lá em cultos, lá no Casa Blanca, onde era feito de uma forma que o sistema ele não existia. Então era criado uma porta de entrada na internet para fazer a transmissão. Isso que para muitos jovens hoje é comum, se apertar um botão do ao vivo, né, um botão da transmissão, ele não existia. Então era feito um cabeamento, toda uma estrutura. Eu, para falar a verdade, não sei nem te explicar, porque não acompanhava ali com eles na transmissão. Mas essa estrutura de transmissão, ela foi feita assim, de uma época onde eu me lembro que a gente estava em cultos lá e chegava pedido de oração até de outros países, né? Eu lembro de uma vez chegar um pedido da Irlanda. Que benção. Né? E era assim, a transmissão era feita e você não tinha um controle para saber quantas pessoas estavam assistindo ou não. Era feito pelo site, né? Pela porta do site. Então é um novo desafio. A gente está em outro patamar onde a gente pode transmitir até com o celular, porém a gente tem novos desafios que só o celular não é suficiente, né? Então a gente está entrando, vamos estruturar as ideias e arrumar tempo, né? Para poder fazer as coisas acontecer, mas estamos felizes com uma nova oportunidade de fazer gerar a palavra de Deus através da ferramenta de comunicação e graças a Deus estamos 24 horas no ar hoje, podemos dizer. Amém, que benção. O pastor Silvio falou algo interessante também, né? Que o fruto, né? Foi o irmão Sérgio, né? Que foi batizado há 26 anos atrás. Às vezes na hora a gente não pensa, né? O trabalhar que Deus vai fazer, né? Nós ganhamos uma alma ali, né? E não entendemos o trabalhar de Deus. A gente vê ali que depois, né, de um tempo, né, veio vamos colocar assim, a promessa foi confirmada através desse irmão, né, pastor Silvio? E por senhor, fala a verdade, é uma coisa honrosa, né? Então, é maravilhoso isso, porque o que aconteceu? O Sérgio, ele aceitou Jesus na Elim, se batizou, ficou, acho que uns 2 anos e pouco, e depois ele saiu de São Paulo, né? Ele foi morar em Porto Feliz, né? E 20 anos depois, né, ele me procurou a pastora Néia, né, querendo, com o desejo de caminhar junto, né, mesmo à distância, mas caminhar junto, né, e trouxe a lembrança do que ele experimentou há 20 anos atrás, né, sobre os projetos que nós tínhamos, né, e compartilhou e disse, olha, hoje eu tenho um canal, eu tenho como colaborar com esse sonho do passado, né? Então é isso, né? Você planta,
E Deus, ele vai dar o crescimento na hora certa, né? Com os propósitos certos, né? E é muito honroso para nós a gente poder ter o Sérgio como parceiro nesse projeto, né? E como disse o Anderson, né? Como diretor aí do projeto, o Anderson não vai trabalhar sozinho, né? Tem outras pessoas que vão estar trabalhando com ele, e a gente louva a Deus porque essas pessoas têm acreditado, né? São pessoas que têm acreditado. Hoje temos o Léo, vai ter oportunidade de estar aparecendo também, que é o que está cuidando mais da parte técnica, né? E é uma pessoa que também comprou o projeto, comprou a ideia, e aí realmente são frutos, né? A gente já consegue ver frutos daquilo que começou lá atrás, né? Amém. Maravilha, que bênção. E às vezes você está se perguntando aí, como é que faz para mim ter acesso na TV Link? Como é que faz para mim entrar, para me assistir a programação? Como é que faz, pastor Anderson? Explica aí, pessoal, o aplicativo. A TV, ela está funcionando pelo aplicativo SouPlay. Então você baixa ele, você entra na sua loja de aplicativo, que chama, baixa e tem um cadastro simples, né, feito como qualquer outro aplicativo, né, você põe ali e-mail e um nome e as informações simples você faz o download pela loja de aplicativo. Ele é gratuito, você não tem custo e tem acesso ao nosso canal. Tem a TV, né, o aplicativo, e dentro da TV tem o nosso canal. E aí entra essa nova forma de TV que está entrando aí, e ela vai aos poucos imigrando naturalmente para uma TV praticamente sem fronteira, onde você usa as plataformas e a internet e os streamings tudo simultaneamente. Você vai ter um controle que vai estar vindo essa TV nova 3.0 e isso vai se conectando tudo de uma forma natural. Maravilha, e até porque, né, pastor Silvio, hoje a gente vê que tem muitas TVs web, né, estão surgindo, né, e hoje para todo gosto de pessoas, né, e assim, hoje para nós, né, que eu também, graças a Deus, faço parte, né, do Ministério Elim, assim dizendo, também me sinto honrado, né, de estar aí nessa conquista maravilhosa, para nós até para disseminação do Evangelho, né, pastor Silvio, é uma bênção, né? Com certeza, né. Como o pastor Anderson falou, né? Agora é uma ferramenta sem fronteiras, né? Se no passado a gente fazia isso com toda dificuldade, né? Hoje nós temos aí ferramentas importantes para que a gente consiga levar o evangelho, né? E uma coisa muito importante também é porque a igreja, a TV, né? Ela vai apresentar a igreja, né, para as pessoas dentro da nossa visão, né, ministerial, né, trazer o que nós temos de melhor, né, tanto dos grupos que nós temos dentro da igreja de louvor, dança, mulheres, homens, casais, crianças, né? Então são vários programas que vão ser inseridos ali, que vai ser levado até essas pessoas do mundo inteiro, né, mostrando essa cultura do reino que nós cremos, né, e programas como esse, né, que o pastor Mauro tá estreando hoje, onde vai trazer também pastores, líderes, né, que vão poder estar falando do evangelho, né? Isso é maravilhoso. Amém, graças a Deus. E pastor Anderson, assim, já tem assim alguma programação? Fala pra gente aí as programações que tem ou que já estão em projeto, né, para preencher a grade aí da TV. A programação, ela quando a gente começou a conversar, e o pastor foi já direcionando para mim dar essa missão, eu fiquei muito no pé, vou fazer propaganda ao mesmo tempo, fiquei no pé do Silvinho, né? O Silvinho voltar com o podcast. O podcast já estava sendo profeticamente a ativação da TV, né? Porque o podcast estava ali frequente, né? E eles deram uma pausa para fazer alguns ajustes, também é questão até mesmo para dar um descanso, porque no ministério a gente tem essa
essa questão assim bacana de todos estarem envolvidos com a igreja, né? Então, praticamente são convidados que vão estar conosco, mas acredito que as pessoas que vão estar trabalhando por detrás das câmeras e nas câmeras são pessoas envolvidas. E aí, nessa transição, peguei o Silvinho e comecei, né? Não, Silvinho, vamos lá, Silvinho, vamos, Silvinho, vamos, Silvinho. E o Silvinho voltou, então a gente tem hoje aí ativamente funcionando. Nós temos alguns cultos e o podcast, né? Não sei quando vai pro ar exatamente, pode ser que essa fala já esteja vencida. E a gente tem as programações que são com as crianças, com a pastora Janice, tem também louvor com o Iago e com a Aline. Nós temos também a questão do horário, que vai ser o horário da oração, que a gente ainda está trabalhando. O para casais, pastora Dilson, nós estamos acertando ainda. E temos também uma programação que já está sendo feita de informação, que aí o Léo está cuidando, está colocando geralmente ali no canal. E ainda nós estamos com os canais abertos. E ativamente já o seu, né? Então a gente tem essas programações que já estão funcionando, que eu estou me lembrando agora, mas a ideia nossa é preencher as 24 horas, né, do programa, com algumas inserções de reprise, porque, por exemplo, essa é a diferença da TV para o YouTube, né? A foco da TV é a transmissão, né? O YouTube eu vou lá quando eu quero e eu assisto. Então essa é a diferença. Então é interessante que algumas pessoas, por questão de horário, não vão assistir o programa do pastor no horário que vai passar, mas a gente coloca uma reprise, aí a pessoa vai lá e assiste, entendeu? Então essa é a ideia da TV. Temos o horário da televisão e também temos o horário da reprise do programa. Então esses são os que a gente tem no momento, se eu não estiver esquecendo algum, que já estão funcionando. Amém, que bênção, né? Ô, pastor Silvio, isso também é bom também, porque acaba despertando os talentos, né, dentro da igreja também, né? Mas é aquelas pessoas que têm esse talento, vamos colocar assim, jornalismo. Desculpa, o Ministério de Dança também já está com algumas gravações. Ah, que bênção. Então já tem aí uma grade já considerável aí, né, pastor? Então, como estava falando, né, é bom que desperte os talentos dentro da igreja, né? Às vezes tem aquelas pessoas que nem gostam de mexer com jornalismo, outras gostam de mexer com, sei lá, com algum tipo de programação, né? Então, tá até em busca de voluntários, né? Então, a ideia é justamente essa, é trazer mais voluntários, né, para fazer parte dessa, vamos dizer assim, desse leque muito grande, né, de programações, né? Dentro das programações nós temos os cultos, né, que são ao vivo, né? O culto de domingo, nós estamos transmitindo do Casa Branca e estamos transmitindo o culto do Chile, domingo pela manhã, né? E também temos aí a ideia de transmitir um culto dos nossos irmãos da Inglaterra também, né? Aí estamos acertando ainda isso aí. Então a ideia é preencher com talentos, né? Com programações que traga, como eu falei, o reino, né? Que traga a visão do reino, né? Um evangelho verdadeiro, um evangelho dentro da palavra do Senhor, né? E ao mesmo tempo também trazer a cultura de família, né? De igreja família, né? Então a ideia não é só culto, né? A ideia é culto e várias outras programações, mas dentro de uma visão onde a família ela possa ser alimentada, né? Através da palavra, né? Então tem dança, tem louvor, tem reportagens, quer dizer, é um leque de programações. E até porque também, né, o pastor Leandro estava falando, na época da pandemia, né, faziam-se muitas lives, só que agora, assim, até é um desafio, né, pastor Silvio e pastor Anderson, que agora vai mudar um pouquinho também, né, vamos colocar assim, os cultos ao vivo, que o senhor falou, já vai haver um desafio, né, um exemplo, vai ter uma direção nessa programação, vai ter vamos colocar assim, não vai ser como é feito normalmente, agora vai ter que mudar um pouquinho algumas coisas, né? E como que o senhor se vê nesse desafio, assim, né, de transmissão ao vivo, não só para o Brasil, mas eu tenho certeza, graças a Deus, vai para outros países também. Como que o senhor vê nesse desafio de saber que está sendo transmitido para outros, assim, para outros países, para outros lugares? Isso é um desafio muito grande, né? Na realidade é por isso que nós trouxemos o Anderson, né? Justamente para que ele nos ajude, né, nesses pontos,
né? Porque para nós, vamos dizer assim, nós somos muito leigos, né? O Anderson já trabalha na área de produção, né? Então, eu acredito que também para ele seja também um desafio, né? Mas o que a gente acredita é que as pessoas vão ser alimentadas, né, através da palavra, né? E o que nós temos hoje são voluntários. A igreja é feita de voluntários, né? Então, todos nós estamos nessa, vamos dizer assim, linha de aprendizagem, né? Não temos nenhum profissional, nem de câmera, nem profissionais vamos dizer assim, do meio de comunicação, né? Mas estamos buscando cada vez mais voluntários e aprender a cada dia, né? Então, como o pastor falou, realmente é um desafio para nós. Mas isso aí, nós cremos que vai mudar, né, pastor Silvio? A gente sabe que a maioria das pessoas também, de ministérios, vamos colocar assim, que tem programas de televisão, que tem canais de televisão hoje, né, também começaram assim, dessa maneira. Nós temos certeza que futuramente, em nome de Jesus, né, vai ser outra estrutura e a gente vai começar a rever isso daí, ó, como a gente começou lá no passado, é como que nós estamos hoje. Não é verdade, pastor Anderson? Verdade, vai crescendo, vai desenvolvendo, e esse passo a passo ele é importante para amadurecer, né? E essa questão da transmissão ela é muito bacana porque é um público diferente, né? As pessoas que estão assistindo lá o nosso canal não é o mesmo público que acompanha dentro do nosso, o pessoal usa essa palavra, não cabe muito na igreja, mas dentro do nosso nicho, né? Ele é diferente, porque lá no canal a gente não tem os nossos amigos que estão lá, que são seguidores ou que são pessoas que vão curiar, né? Que nem o pessoal fala, vou ver lá como foi o culto da Eileen lá, ver se tinha pouca gente, muita gente. Vai olhar a página do Instagram. São pessoas que estão ali, que acessaram o canal e foram consumir aquela programação, onde tem filmes, onde tem informativo, onde tem vários tipos de canais lá. E aí, inclusive, o nosso está lá. Então, essas pessoas estão sendo pessoas que vão sendo impactadas e vão conhecendo o trabalho da igreja e a mensagem de Cristo de uma forma onde a gente não tinha como chegar. É um pessoal que a gente... Eu não sei hoje quem baixou o aplicativo, eu não conheço. É diferente das pessoas que a gente conhece através, de alguma forma, por causa da rede social. É menos limitado, é mais amplo. Como o pastor Anderson falou, é mais amplo, né, e até melhor, né, porque a Igreja Linha, a gente até precisa fazer um programa, já me veio até a mente fazer um programa sobre a história da Igreja Linha. A gente precisa fazer isso, né, pastor Silvio? É importante, é importante. Nós temos convidado algumas pessoas para falar sobre a história. Tivemos um podcast com o professor Delmo, foi muito bom, ele trouxe muita coisa da história da Eileen, né? Mas a ideia é essa mesmo, é contar a história, falar do início, todo o projeto que Deus colocou no coração do missionário Henry Jeffrey, né? E que trouxe a igreja para esse patamar, né? 63 anos, né? É algo maravilhoso. Que bênção, né? E até porque temos muita história na Igreja Linha, né? Tem testemunhos, né, que precisam ser transmitidos para as pessoas verem na história desses testemunhos, né? O caminhar da igreja até esses 63 anos, né? Como ela começou e como ela está agora, o patamar que ela está, e com certeza vai se levantar mais ainda para a glória de Deus, né? E tudo depende, como nós falamos aqui também, não só da mas também da igreja, do povo da Igreja Linha também, né? Que nem falou aqui, está se aberto, né? Os voluntários aí, né? Quem tiver aí, né, à disposição, né? Os espaços estão abertos, né, pastor Anderson? E isso, não, a gente está estruturando, né? A partir desse mês, mês de setembro, a gente vai começar a fazer umas visitas pontuais nas igrejas e onde vamos estar marcando com os pastores, até para conhecer pessoas que podem somar, né? Nunca num projeto é limitado, né? Sempre cabe mais pessoas, né? A gente sempre tem essa visão que se tivermos 3, 4, pode ser 10, pode ser 20, não tem uma limitação. Então, a ideia é ampliar, a ideia é estar ampliando, né? Só que a gente tem que também, como é um processo de início, a gente está estruturando, né? Até
porque é um projeto onde nós vamos expor, hoje não, né, que a gente já conversou com o pastor algumas vezes, hoje talvez não, mas daqui 5, 6 anos pode ser que a gente tenha uma visibilidade maior do que muitas vezes um próprio culto. Você tem um culto onde você tem lá uma quantidade de pessoas naquele culto e uma quantidade de pessoas na live. Porém, na televisão você pode ter um horário que você pode ter, porque o processo que está sendo desenvolvido dessa nova tecnologia das plataformas em gerais, é que essa forma de comunicação que a gente conhece, ela vai aos poucos, ela vai se transformando, né? Então, como ela vai se transformando, então a forma que nós consumimos o produto, que é o que está passando, ela vai se renovando. Então, a gente não tem a dimensão onde vai dar exatamente. Porém, a gente sabe que o caminho é um caminho novo. Então, não dá para fazer a coisa de qualquer jeito. Então, a gente tem que trabalhar. Ou foi dado, abrindo até o leque, foi dado um treinamento, né? O menino pegou lá os jovens. São voluntários, mas são pessoas que estão... Ontem eu acompanhei, passei mais cedo lá, acompanhei o podcast. Deus abençoe a vida do Silvinho. Já vai estar ultrapassado, né? Porque estamos gravando, né? Mas foi um testemunho muito bom, né? É toda a estrutura. É realmente a igreja, ela ser família e ser a transmissão do que realmente muitas vezes a gente não consegue passar num culto, né? Uma peça, um trabalho de louvor, um bate-papo sobre a questão teológica, estrutural, de como a igreja pensa, né? A igreja ela vai ter um posicionamento de como ela é, né? Quem ela é, né? Então isso vai ser através das programações que nós vamos estar colocando para funcionar nos próximos meses. Amém. E agora eu vou falar uma pergunta um pouco polêmica aqui. O pastor Silvio, o senhor não teme, vamos colocar assim, será que nós vamos abrir aí, graças a Deus, já estamos aí com a TV Link e cultos com transmissões ao vivo. O senhor não teme assim, que as pessoas falam, não, fica em casa mesmo, assistindo culto tá bom, né? Tá ótimo, porque na época da pandemia acontecia muito isso, né? As pessoas ficavam em casa e falavam, não precisa ir para a igreja. Aí virou até essa moda, né? Ficar todo mundo em casa, né? Assistindo em casa. O senhor não teme que o público talvez de casa aumente e diminua o público presencial dentro das igrejas? O que o senhor acha disso? Não, eu acho que a tendência, né, é aumentar o público da igreja, né? Porque com o crescimento do canal, né, automaticamente vai crescer os voluntários, vai crescer as pessoas, vai aparecer mais pessoas para participar do projeto, né? Até porque vão conhecer a igreja através do programa de TV, né? E vão querer ir lá para vivenciar mesmo, né? Essa comunhão, né? Porque quando a gente fala de comunhão na igreja, através da TV, as pessoas elas vão ouvir, mas não vão sentir, né? Agora elas têm uma informação de que ali há uma igreja com essa visão, com essa ideia de reino, né? E aí elas, quando pensarem, não, eu preciso ir numa igreja, não, eu vou na igreja Elim, né? Porque eu vi aqui na televisão, eu ouvi a palavra, eu vi a sinceridade da palavra, né? E aí eu quero participar do culto, né? Então ela vai lá para participar do culto, participar de outros eventos, né? E sentir o que a gente sente, né? Então não tenho essa preocupação, não. Eu acredito que vai aumentar o número de pessoas e também acredito na possibilidade de aumentar o número de igrejas, porque o que vai acontecer é que pessoas de outras cidades, né, que vão começar a assistir a programação, vão se identificar com a programação da igreja, e vão desejar também ter uma igreja na sua cidade com a mesma visão que nós temos, né? Por exemplo, hoje nós conhecemos, até através da TV, tem aparecido pessoas, né, de outros estados, né, e que têm gostado do que estão vendo, né? Então, vão querer também ter uma igreja para eles congregarem na sua cidade, né? Então, a TV ela serve, ela faz esse papel evangelístico, né, de levar essa cultura do reino para outras cidades, para outros países, né?
E fazer com que as pessoas desejem também estar junto conosco, né? Não pode estar presencialmente, então por que não termos uma igreja aqui perto de nós, né? Então a TV ela vai fazer isso, em nome de Jesus. Até porque vai ser uma curiosidade, né? Para as pessoas virem conhecer, né? A Igreja Elim, né? Eu quero presenciar verdadeiramente como é que é a Igreja Elim, né? Estar lá junto, sentir esse poder, né? Porque, graças a Deus, nós somos pentecostais, né? Amém. Gostamos, né, do barulho, gostamos do movimento, né? E o pastor Anderson também, eu já estou sabendo aí que já tá assim, já está pegando experiências em outros lugares aí, né? Um exemplo mesmo foi ontem numa rede televisão, não vou falar aqui, né, por questão de ética, né? Mas já está pegando experiência em outros lugares, né, pastor Anderson? O senhor era produtor e agora, como eu falei, isso é uma nova fase na sua vida, né? Como é que é isso aí, né? Saber como é descobrir, né? Você é para aprendendo sempre, né? É que os planos de Deus a gente não conhece, mas por causa do trabalho, muita gente começou a contratar e pedir, né, a presença dos cantores, né, e automaticamente a gente acaba tendo que fazer algum tipo de aparição na produção ou até mesmo na parte de tocar, que é o que eu gosto, né? Mas isso aí acaba sendo também uma oportunidade que a gente tem para aprender, né? A gente não sabe, né? Assim como você pega a história de Moisés, né? Ele foi jogado lá, colocou lá, foi no cestinho, foi para lá e na realidade o propósito, né? Não se sabia ali naquele momento. Eu acredito que a criança não sabia, mas a gente depois vai vendo, né? Muita coisa que hoje parece que não tem um sentido, uma lógica, mas amanhã serve de experiência para uma jornada, para um aprendizado ou para um ensinamento, né? Então essa parte ela foi muito bacana, foi muito bom mesmo. E a gente tem o hoje, né? E também tem o ontem, né? Quando nós fazíamos aquelas transmissões com a câmera que puxava o cabo, puxava para lá, aquilo ali já foi um aprendizado. A pandemia, até que você comentou, é muito interessante, porque não é uma visão da igreja, isso foi as pessoas, né? Porque quando foi liberado, havia aquela crise, né? A gente não tinha muitas vezes uma pessoa na igreja, mas ela estava no mercado, estava no shopping. Então, na realidade, é uma questão mesmo que o avanço da igreja, não o retrocesso, né? Talvez quem retrocede em algumas situações são as pessoas, né? É porque o meu povo perece, né? É porque o meu povo é destruído, né? É a falta do conhecimento, né? Não é muitas vezes a falta da liderança, né? E às vezes as pessoas hoje têm uma máxima que as pessoas muitas vezes hoje já têm muita informação, mas tem pouco conhecimento. Conhecereis, né? A verdade ela liberta. Então, através da palavra, eu acredito que vai ser um crescimento o canal e vai abrir para outras frentes. Eu acredito que o canal é um princípio para outros canais. Interessante, né, que o pastor Anderson falou, né, que às vezes falta conhecimento, né, nas pessoas. E até aproveitando o gancho, já fazer uma pergunta para o pastor Silvio. Pastor Silvio, a gente sabe que toda vez que tem uma coisa nova, né, assim, é algo difícil, né, para a igreja. Um exemplo aqui, né? A gente vai estar falando daqui alguns programas aí sobre inteligência artificial, não é agora, mas a gente vai estar falando daqui algumas semanas. Mas a gente sabe que toda vez que tem alguma coisa nova dentro da igreja, há um desafio, há um obstáculo a ser vamos supor assim, a gente atravessar aquele obstáculo. Um exemplo, né? Quando foi feito o rádio, né, as pessoas também, naquela época lá, discriminavam, depois veio a TV. Essa geração mais nova talvez até entenda, né, sobre fazermos assim uma TV, né? Mas e a geração, assim, vamos colocar assim, mais tradicional? Como eles assim receberam assim essa notícia da TV? Como é que foi para o senhor? O senhor talvez deve ter chegado na igreja, agora nós vamos ter um canal TV e tal. Como é que foi para essa geração mais antiga? Por incrível que pareça, a aceitação foi muito boa, né? Nós temos uma igreja muito, muito sadia nessa questão, né? Então, pelo fato da igreja, ela, ao longo dos anos, ela sempre foi uma igreja que procurou se atualizar, né? Como o pastor está falando, né? Nós já tivemos programa de rádio, né? Já tínhamos as lives, já fazíamos filmagens nos aniversários de igreja, nos eventos, convenções, né? Então é interessante que eu tenho bastante material em casa antigo,
né? Inclusive, eu tenho um material da época do meu sogro, em fita VHS, né? Então, quer dizer, essa questão de trazer para o vídeo, né? Trazer de uma forma aberta, né? Para a população, é uma coisa que a gente já vem fazendo há muito tempo. Então, os nossos membros da igreja já estão acostumados com isso, né? Então, não houve nenhuma rejeição, né? O que há é uma expectativa, né? Eles ficam esperançosos, né? Para ver os resultados, né? E com os jovens, né? O que a gente acredita é que os jovens eles vão se empenhar, né? Cada vez mais, né? Como o Anderson disse, nós estamos fazendo cursos, né? Estamos promovendo cursos para que eles venham aprender, né? Tanto trabalhar na área do marketing como nessa parte técnica, né? E a grande vantagem hoje que eu vejo, né, é que os nossos jovens hoje, uma boa parte deles são jovens que têm estudado, né? Então, por exemplo, o pessoal que vai para o podcast, aquela garotada, psicólogo, são pessoas que fizeram direito, são pessoas que trabalham com marketing, né? Então, são pessoas que têm estudado, né? Têm buscado conhecimento e têm aplicado esse conhecimento dentro da igreja, automaticamente dentro desse projeto de TV, né? Então, são pessoas mais esclarecidas, né? E isso tem ajudado muito, né, a desenvolver um trabalho de qualidade, que é o que nós creio que nós vamos ter logo, quando a grade estiver mais redonda, né, mais pronta, nós vamos ter um trabalho de qualidade, porque nós temos pessoas que buscaram conhecimento, né, e isso é muito importante para você, dentro do reino, você passar para as pessoas esse conhecimento, essa qualidade de informação, né? Então, o pessoal mais antigo, eu estava conversando com um pastor hoje, justamente falando que nós já somos a geração mais 50, né? E a geração mais 50, mas uma geração também mais esclarecida, né? E isso é muito bom, né? Graças a Deus. É uma geração que está intermediária ali, né? Só um pouquinho da geração mais nova, um pouquinho da geração que está por vir, sim, né? Mas eu pedi para o pastor Anderson mandar mensagem ao pessoal, pastor Anderson, então, o pessoal, né, interagir com a TV Elim, né, pede para todos aí, né, nos ajudarem, fica à vontade. Conversar com o pessoal para eles começarem a baixar, a gente vai entrar numa campanha mais firme para fazer os downloads, e nesse início eu acho que é interessante pegar a visão e tentar mandar para o maior número de pessoas possíveis, né, a programação do canal, o aplicativo, porque assim, às vezes a pessoa ela pode ela não ter uma clareza ainda dos horários, porque a gente está começando. Então é comum você talvez assistir alguma coisa que já reprisou, porque tem algumas coisas que ficam no loop. Mas isso é interessante você mandar para alguém, porque aquela pessoa que está assistindo pela primeira vez é novidade, né? Então às vezes a gente tem essa dificuldade em entender que a pessoa que está recebendo para ela é uma novidade, né? Então, para a gente pode ser algo que já está ali, ou vai passar a gente passa muitos eventos, né? Convenção, congresso de jovens. Então, para aquela pessoa que já assistiu, ela fala, eu até estava lá, né? Então já assisti, né? Mas para aquela pessoa que está recebendo é uma novidade. E o aplicativo ele tem uma estatística de estar se aumentando os downloads. Está se aumentando o número até de visualização do canal. Por quê? Porque alguns canais que estão lá são canais que são da TV convencional. Então a pessoa não vai assistir lá. Então a gente tem uma vantagem sobre esses canais que são canais interativos e não são canais físicos. Então a gente entra num canal diferenciado. Então a nossa programação ela não está em outro lugar para a pessoa falar assim, vou assistir em outro canal, né? Não, vou assistir na TV. Não, ele tem que baixar mesmo e estar assistindo. Então fica aí para que você que está assistindo esse programa, esse podcast, você possa mandar para frente, né? Colocar para outras pessoas assistirem. Não é podcast, é o programa. É o podcast do Silvinho.
Amém. Até porque a gente vê o grande crescimento, né? Começando com o grande crescimento das web TVs, né? E a tendência agora vai ser essa. Então, mas é só para deixar claro, pastor, é que assim, a expressão ela é convencional da Web TV, mas não é. Né? Web TV é quando você tem um site e você assiste por esse site. Vou colocar aqui algumas diferenças para que possa ficar claro, né? Por exemplo, Web TV é o site, quando a pessoa assiste um canal pela web, né? Agora tem os canais, que são os canais do YouTube. Então eu estou assistindo um canal no YouTube, então o YouTube ele tem canal, né? Agora, por exemplo, o Instagram, ele não é canal, ele é página, né? Então tem essas diferenças. O nosso é um canal de televisão, que ele está sendo incorporado à nova forma de TV, entendeu? Que é a 3.0. Já tem algumas coisas no 2.0, mas a 3.0 que vai entrar agora a partir do ano que vem. E a questão do nosso canal, ele é um canal que ele é aplicativo, entendeu? Então funciona como streaming. É diferente do web. O web é quando a pessoa tem que entrar e ficar assistindo naquele site, entendeu? Então essa é a diferença. Mas a web TV é algo que vai estar automaticamente, futuramente funcionando por causa do nosso site, entende? Então a gente pode linkar a programação, mas é um canal especificamente mesmo que a gente está hoje funcionando. Não é um canal da TV com controle remoto, mas é um canal hoje que vai entrar na próxima geração de TV. Então é bom a gente já esclarecer isso daí mesmo, a diferença entre o Web TV e a TV convencional, né? Tem a TV convencional, tem o Web TV e tem os streamings, né? Porque hoje você, com o smartphone, que é o celular, você acaba tendo acesso a tudo. E a própria televisão hoje, a forma que ela entendeu de não estar indo para o caminho da falência é ir para esse sistema. Ela está indo para esse sistema. O nosso aplicativo, quando você entrar lá, eu não vou falar quem fazer propaganda dos outros. Mas quando você entrar lá, vai ser automático, você vai ver canais convencionais no aplicativo. Amém. Pastor Silvio, deixa uma mensagem para o pessoal aí também. Amém. Então, é um prazer enorme estar, vamos dizer assim, nesse primeiro programa, inaugurando, né, esse programa, né, com o pastor Mauro, com o pastor Anderson, e a gente acredita que você pode fazer parte, né? Você que está aí assistindo, né, pode fazer parte de várias formas. Você pode ser um colaborador, né? Você pode ser um ofertante, você pode, se você tem algum conhecimento, você pode entrar em contato conosco também, né? E vir fazer parte desse projeto, né? Então, o que nós entendemos é que a TV Elim, né, é um projeto para alcançar vidas, né? E quando você leva isso para outras pessoas também, quando você propaga esse projeto para outras pessoas, você também está levando a salvação, né, para outras pessoas, né? Então, baixe o aplicativo. Você está assistindo é porque você já baixou, né? Então, você mande para os seus familiares, para os seus conhecidos, né, essa novidade, né, porque eu tenho certeza que nós vamos alcançar vidas com essa programação e vamos ver realmente o reino de Deus, ele cada vez mais ser próspero, né, através da vida de cada um dos colaboradores, de cada jovem, cada irmão, né, que vai estar se dispondo a participar desse projeto, né? Muita gente não vai ser vista, porque vai estar atrás da câmera, né? Mas, né, o papel dela, né, a participação dessas pessoas é muito importante, né? E eu costumo dizer que Deus ele nunca fica devendo nada para ninguém, né? Então, quer dizer, toda participação nesse projeto é algo que vai fazer uma diferença na vida das pessoas, né? E Deus ele recebe isso com louvor, né? Como uma adoração a Ele, né? Então, estou muito feliz e que você realmente seja abençoado aí pela TV Elim. Amém. Então, seja um divulgador da TV Elim, um agente multiplicador. Amém. Seja uma bênção na vida das pessoas, como disse aqui o nosso querido pastor Anderson. É uma TV de graça, né, pastor Anderson? Não precisa pagar nada, né? Muito pelo contrário, de graça recebes, de graça dai, né? Então leva essa programação para outras vidas também, amém, em nome de Jesus. Eu quero desde já agradecer, pastor Silvio, muito obrigado. Deus abençoe, né, pela confiança,
né, de eu estar aqui também na direção desta programação. Dizer para o senhor também que para mim é coisa nova, estou muito nervoso. Amém? Mas quero agradecer o senhor, amém, pelo nós aqui agradecemos a disposição do pastor, né, de estar fazendo parte desse time, o Anderson, né, e todos os colaboradores aí, amém? E seja o primeiro de muitos, amém? Glória a Deus. Quero agradecer também, pastor Anderson, muito obrigado, Deus abençoe também por essa oportunidade, tá, de estar me cedendo aí, estar fazendo essa programação, amém? Pastor Anderson é um pastor abençoado aí, que mudou totalmente a nossa vida aí, né? Desde o Josué lá, vai benção, né? Depois nós conta essa história, né? Amém. Obrigado, pastor, por ter aceitado. Agradecer também ao pastor João Vitor nos apoiando com a parte técnica e as pessoas que continuam a programação aí da edição, com a transmissão, com a revisão, né? A parte do marketing, com a parte, a Milena e o Lucas, que vão estar aí fazendo toda a parte visual, aí tem a parte de movimento, que é o Caio, né? Aí a gente foi conversando, isso é muito bacana, né? Que a programação, ela é feita de várias formas. Então, o Lucas, ele faz a parte estática, né? Ele cria. E aí quem dá movimento é o Caio, né? Ele faz quando ele faz quando você faz a logo do programa, aí ela tá parada, só que o Caio vai vir com a parte da animação. Então é uma coisa de Deus, né? Que as pessoas que estão aí, eu tenho certeza que Deus vai estar multiplicando na vida delas, e o pastor aí que logo, logo a gente está com mais novidades, com quadros no programa. Eu creio que Deus vai estar abençoando. Amém, muito obrigado, viu, pela presença, o pastor Silvio, pastor Anderson, obrigado pela oportunidade também, obrigado por vocês estarem aqui nessa tarde, primeiro programa, graças a Deus. Mas antes de terminar, eu queria pedir ao pastor Silvio, faltam poucos minutos, pastor Silvio, traz uma palavra, pastor Silvio, para nós, né? Para as pessoas que estão nos assistindo nessa tarde, e também fazendo um convite. Vamos fazer o seguinte: o pastor Silvio vai trazer uma palavra rápida para vocês, e o pastor Anderson vai fazer um convite para vocês visitarem uma igreja ali mais próxima. Vamos lá, pastor Silvio primeiro. Amém. Ontem nós refletimos um pouco na palavra de Deus, falando sobre as 10 virgens, né? E algo maravilhoso, né? Foi o tema da ministração de domingo, né? E nós vemos a necessidade de nós estarmos realmente abertos e envolvidos com a obra do Senhor, né? E nessa ministração eu fiz questão de frisar um ponto que a palavra de Deus fala que as 10 estavam adormecidas, né? Então, muitas vezes nós estamos vivendo o Evangelho, mas estamos adormecidos, né? Muitas vezes estamos inseridos dentro da igreja, né? Mas estamos adormecidos, né? Então, que nós venhamos acordar, né? E viver o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho de Cristo é um Evangelho de ação, não é um Evangelho de nós estarmos simplesmente como espectadores, mas que nós venhamos estarmos envolvidos com a obra do Senhor, né? Se doando para a obra do Senhor, né? Participando da obra do Senhor, né? Então, que você que está assistindo essa programação, hoje você está assistindo aí de longe, né? Mas que amanhã você possa estar envolvido com a obra do Senhor, deixar que o Espírito Santo realmente trabalhe na sua vida, que Ele te dirija para que você seja um instrumento verdadeiramente usado por Cristo, né? E não esteja dormindo no momento da volta do Senhor, né? Então, não apenas ser um espectador, mas ser, a Bíblia fala ser um ouvinte, né? Mas ser um participante, né, da obra do Senhor. Então, que você receba essa palavra no teu coração e você venha a despertar para viver esse evangelho verdadeiro de Cristo, amém? Porque o Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos transforma, né? Ele nos restaura para que nós venhamos viver esse evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Anderson. Amém, palavra abençoada. Convidar você que está afastado do evangelho, você que muitas vezes pode ter se decepcionado com pessoas, né? A igreja ela é movida pela obra, pelo Espírito, mas existem pessoas, né? Então faço o convite a você conhecer
através aí das nossas redes sociais, as nossas igrejas Elim. Então, a Igrejas Elim Brasil, você pode colocar Igreja Elim, você pode colocar Igreja Church, Elim Church vai aparecer. De qualquer forma que você colocar, você vai conhecer alguma das nossas igrejas aqui em São Paulo, ou até mesmo as nossas igrejas, que são igrejas irmãs. Então, você colocando Igreja Elim no Google, você de alguma forma vai chegar em alguma das nossas igrejas ou das nossas igrejas irmãs, que eu acredito que terá programa que vai falar sobre isso também. E aí eu te convido a você estar participando de um culto, você vir a estar na comunhão, assim como foi ministrado nessa semana de domingo, sobre as 10 virgens, nós devemos também estarmos preparados. Eu te convido a estar aí preparado, a estar no final de semana em uma das nossas igrejas. Eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade para um recomeço, através daquilo que Deus vai falar no seu coração. Amém. Deus abençoe a presença de todos vocês. Esse foi a estreia do programa Palavra em Cena. E o pastor Silvio está convidado mais uma vez. Não, convidado não, ele já é da casa, né? Até é chato eu falar isso, está convidado. Mas eu quero marcar, já vamos marcar aí logo um programa onde ele com a nossa querida pastora Neia. Ele está aqui contando a história da Evangelinha. Amém, pastor? Legal, muito bom. Amém. Obrigado. A gente precisa aí conhecer, as pessoas precisam conhecer a história da Evangelinha. E o pastor Anderson nem se fala, ele é o nosso chefe, né? Amém? Amém, está sempre convidado, amém? Em nome de Jesus, a estar participando aí da programação. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem nós estaremos aqui novamente com o programa Palavra em Cena. Fiquem na paz do Senhor. Amém?